Olá, bem-vindos a mais um Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, aqui do Simers. Olá! Aqui no Fronteira, nós falamos sobre limites de atuação das profissões, tanto da medicina como de outras profissões também, da área da saúde, logicamente, né? E sempre abordando e falando sobre a importância de proteger a nossa saúde, proteger a população, valorizar o ato médico. E o tema de hoje é extremamente importante porque estamos em junho violeta, que é o mês da conscientização contra o combate, o mês da conscientização do combate à violência à pessoa idosa, à população idosa. Quando a gente fala de violência, a gente não está falando só de agressão física, não está falando apenas sobre isso. A gente está falando também sobre negligência, sobre atendimento inadequado, sobre pessoas não habilitadas, sobre os riscos em que essas populações estão sendo colocadas. E para isso, a gente recebe hoje, para essa conversa tão importante, o Dr. Eric Luiz Bonamico, que é médico geriatra formado pela PUC. Seja muito bem-vindo, Eric. Obrigado. Olá, Mônica, Bruna. Obrigado pelo convite. Muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada por estar aqui, doutor. Podemos começar? Claro. Doutor Eric, para começo de conversa aqui, quais são os desafios de cuidados da população idosa no atual momento? Então, a gente percebe, isso vem muito sendo falado na mídia, o envelhecimento populacional e essa transição de faixa etária do Brasil. E acho que esse é um dos maiores desafios atuais, porque você tem uma população que está envelhecendo muito rapidamente, num período de disponibilidade para ação muito curto, né? Se for ver países da Europa, tiveram 100, 150 anos para fazer a mesma transição demográfica que o Brasil está tendo 20, 30, 40 anos para fazer. Então, esse crescimento acelerado, hoje em dia, em torno de 11, 12% da população tem mais de 65 anos. Isso em 2070, que são 40 anos, 40 e poucos anos aí, vai ser 40% da população. Então, é um dado muito significativo. E esse crescimento exige uma atenção mais coordenada, uma atenção mais personalizada, de uma forma mais segura e mais qualificada. Porque a partir do momento que você tem um país ainda em desenvolvimento, com muitas mazelas que a gente já conhece na saúde, na política, em vários setores, na economia, você tem menor cadeia produtiva, menos pessoas produtivas e mais pessoas dependentes. E isso você precisa ter ainda mais coerência desse acompanhamento para saber que os recursos são finitos e para fazer uma medicina melhor, mais técnica e não esquecendo da parte humanizada, com certeza. Então, isso é importante, um dos maiores desafios, penso que ainda seja algo que a gente vem desde a Lei 8080 de 90, lá da criação do SUS, que era uma das coisas principais, a promoção, a prevenção em saúde, que é algo que ainda a gente está penando. Melhorou muito, mas tem muito a ser melhorado, e esse é um dos desafios. E acho que o segundo, que vem em paralelo com isso, é a desinformação, com certeza. Algo de muitas conversas, muitas coisas, muito se fala, a informação chega muito rápido, e a gente pega uma população mais vulnerável justamente por não ter talvez acompanhado esse desenvolvimento tecnológico, igual as pessoas que nasceram nos anos 2000 para cá, já nasceram com a tecnologia, com a internet, com tudo isso. Então, acho que são essas as duas principais, o envelhecimento e essa desinformação. E me diz uma coisa, existe uma complexidade maior no atendimento, no tratamento de um idoso? Ele não é só um adulto mais velho? Exato. O idoso, assim como a gente fala que na pediatria não é um adulto pequeno, né? O velho não é um adulto velho, né? Uma pessoa idosa. Antigamente ele tinha os grandes Is da geriatria, iatrogenia, insuficiência cerebral, incontinência. Hoje em dia a gente costuma dizer que tem os 5 M's, né, da geriatria, que é a mente, a medicação, que a gente tem que tomar cuidado, a mobilidade, né, a questão de quedas, de caminhar, autonomia, a multicomplexidade, porque é muito mais do que uma pessoa com doenças.
e também o mais importante. Então, a complexidade em si, ela já está inserida nesse contexto, né? Porque você tem um paciente que tem alterações fisiológicas, alterações metabólicas, que a medicação faz efeito de forma diferente, às vezes mais lentificada, a interação com outros medicamentos pode ser mais danosa, o tempo-resposta é diferente, alterações muitas que a gente percebe que às vezes em bula é 0,1, 0,2, 0,5% de acometimento, na pessoa idosa é um pouco mais frequente, até porque a maioria disso não é testado efetivamente em população mais idosa. Então, a gente tem uma população muito mais envolvida nisso e muito mais nesse aspecto de ser prejudicada por ser pela própria complexidade do envelhecimento em si, não por ser uma pessoa idosa, mas por todas essas alterações fisiológicas, metabólicas, acompanhado com essa polifarmácia que tem. Então, e não apenas complexo do sentido estritamente de saúde e doença, mas complexo do sentido do entorno, da família, dos cuidadores, da parte social, da parte financeira, tudo isso ajuda a deixar uma situação um pouco mais complexa, com certeza. Entendi. Tem vários idosos que são acompanhados por profissionais não especializados, né? Isso a gente enxerga, a gente vê no dia a dia, né? Tem pacientes que vêm nos nossos consultórios que a gente observa esses pequenos detalhes também. Quais os erros mais comuns que o senhor enxerga nesse cuidado com os idosos? Certo. Dos cuidados, acho que não só dos idosos, mas na medicina, no geral, assim, talvez o maior equívoco seja não olhar o paciente como um paciente, né? Olhar ele como segmentado e não olhar como uma pessoa por inteiro. Acho que talvez esse seja de geral da medicina, né? A ideia da segmentação é ruim. Você você vê a dor de cabeça, mas não vê o que tem de saúde mental por trás disso, que pode causar essa dor. Então, isso gera uma cascata de coisas, né? Gera uma iatrogenia e isso é mal para o paciente. Tratar esses sintomas isolados, subestimar, né, as queixas do paciente, não ouvir, não examinar, isso eu acho que é uma das grandes mazelas da medicina que vem ocorrendo devido a essa abertura de cursos de medicina, a formação às vezes mais decadente, enfim, algo que da medicina no geral. No cuidado em idoso, além disso, que é um agravante, porque isso, como falei, acredito que em toda a medicina está envolvida, é a questão de muitos profissionais entenderem aquilo como coisa do idoso, né? Caiu, que pena, é coisa de velho cair, né? Tá um pouco esquecido, que pena, é próprio da idade a gente esquecer. Então, você mitigar isso e entender e talvez considerar que são coisas do idoso, é próprio, é normal, isso é algo maior e que a gente vê principalmente, infelizmente, com os profissionais que não são especialistas. Porque você não tem essa formação adequada, né? Assim como eu não tenho formação para fazer uma cirurgia, a pessoa também não tem necessidade de saber toda essa parte da geriatria. Mas o de você minimizar essas queixas, essas alterações e considerar como coisa do idoso, acho que isso seja um dos principais pontos que a gente tem que pensar na questão do cuidado especializado e que a gente faz a diferença, o geriatra faz a diferença por conta disso também. Era essa a minha pergunta. Qual é o papel, né, do geriatra nessa integralização do cuidado? Bruno, então assim, o geriatra, ele faz nessa integralização, ele faz a coordenação do cuidado, né? Então, ele serve como um ajudante do ator principal. A gente sempre tenta mostrar para o paciente que, na verdade, o grande responsável pela saúde é o paciente, independente da idade, né? E ele precisa de ajudas. A gente precisa do dia a dia de ajudas para outras coisas, para fazer funcionar o podcast, para fazer funcionar a vida, para fazer funcionar o carro, para fazer as coisas, né? Funcionar a família. E na saúde do idoso também não é diferente, né? Então, o papel do médico entra em fazer o paciente entender isso, em respeitar a sua história, em mostrar para ele que tem alguém apoiando ali e tem alguém que sabe, que tem conhecimento técnico para ajudá-lo também, né? Então, essa capacidade técnica, essa compreensão, que estuda essa especialização e que não releva coisas que para o paciente pode ser importante. Então, a gente tem esse entendimento e fazer essa coordenação de cuidado entre médicos, entre colegas,
médicos e não médicos também. A geriatria, ela precisa muito da equipe multidisciplinar, é uma das que mais se beneficia, porque o paciente idoso precisa de fisioterapia, precisa do apoio, tanto fisiorrespiratória quanto, né, física, né, funcional, precisa do apoio psicológico muitas das vezes, nutricionista também, mais ainda, também cuidados de enfermagem, pacientes mais acamados, mais debilitados, prevenção de escaras. Então, essa integração de cuidado, essa conversa, essa coordenação do cuidado é um dos grandes papéis do médico geriatra. E, além disso, também da comunicação com os outros médicos, porque às vezes o paciente não tem essa compreensão, vai no pneumo, foi no cirurgião por uma dor abdominal, foi no vascular por uma varize, foi no neuro porque estava esquecido, então, e às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, o paciente, a família não tem essa percepção de que não precisa ir de forma segmentada, né? E também ele não tem esse conhecimento, não tem obrigação de saber, não é para o paciente também, não precisa necessariamente saber o que pedir, o que questionar, mas o médico geriatra tem essa formação técnica justamente para conversar, e a gente tem essa liberdade profissional de conversar de forma muito respeitosa com todos os colegas para melhor entender, porque, de novo, o papel principal, a principal função ali é a saúde do paciente, né? O bem-estar é em prol do paciente. A gente costumava brincar que na residência a gente ia fazer algumas vezes algumas coisas, mas poxa vida, tem que fazer isso porque o colega não fez, mas no final das contas, se fica sem prescrição porque o colega esqueceu de prescrever, de copiar algum item, é o paciente que sai prejudicado. Sim. Então, tem que fazer pelo bem do paciente, né? Então, essa organização, essa explicação para o paciente, para a família, para trazer a família para si, o paciente para entender o contexto que ele está inserido, e respeitando esse tempo, respeitando essas histórias, respeitando essa individualidade, é um dos maiores papéis do geriatra também. E não só nisso, mas também o geriatra ele é muito envolvido em outros segmentos. É uma pessoa, um profissional que tem capacidade, formação para fazer atendimento hospitalar, para clinicar dentro do hospital, pela formação em clínica médica, tem condições de atender em casas de repouso, em atendimento domiciliar, exatamente, e também de fazer esse acompanhamento, de entender, de sugerir coisas. Então, a gente fica meio que acompanhando de uma forma integral o paciente. Também na parte de gestão é muito importante. Tem a política de demências, que o Brasil está atrasado há alguns anos por aí, que está sendo montada agora, está em debate no Congresso Nacional, né, da política de atenção à pessoa com demência. Isso tem muito do geriatra envolvido também, porque você acaba tendo esse papel de pesquisa, de conhecimento também associado. Isso é importante. Bem amplo. Bem amplo. Daí a gente entra para um outro lado, em que esse idoso ele é uma pessoa vulnerável, né? Ele é uma pessoa que... começa o jeito que ele pode ser enrolado nas mídias, enrolado em um monte de coisa e tal, mas vamos falar um pouquinho sobre violência contra a pessoa idosa. Muitas vezes isso não é visível, né? Muitas vezes isso não é fácil da gente perceber. Tem gente que tem câmerazinha por tudo, tem gente que tá conseguindo acompanhar todos os movimentos, mas numa realidade geral, não é fácil de enxergar isso. Quais são os sinais que devem acender um alerta sobre esse assunto da violência? Sim, Mônica. Muito mais do que a violência física, que é aquela que salta aos olhos, que é aquela que a gente vê as reportagens do Fantástico, né? Que a gente vê na mídia, que a gente vê tudo isso. Isso ocorre, mas não é o mais comum ainda bem. Mas tem outras formas de violência que são menos visíveis e tão danosas quanto, né? O Estatuto da Pessoa Idosa, ela elenca algumas formas de violência, né? Então, a violência física é aquela que a gente conhece, mas também a negligência, o abandono, né? A violência psicológica também existe, e também a violência patrimonial, financeira também está muito, muito evidente e infelizmente acontece.
haja visto a questão do INSS, questão de consignados, questão de fazer assinar um papel, né? Às vezes por assinatura, o idoso de hoje é o idoso da década de 30, de 40, que às vezes não sabe assinar ainda, não sabe escrever o nome e faz por digital, então isso é muito fácil de fraudar ainda. Então, esses tipos de violências que não saltam aos olhos ainda necessitam de um cuidado maior, dos cuidadores, de um cuidado maior da família, de um cuidado maior da sociedade também. Então, esse abuso por parte do cuidador, por parte do familiar em ter alguma vantagem, às vezes não é a vantagem física, às vezes é a vantagem psicológica por patrimônio, por financeiro, né? Então, isso acaba levando a algo que causa muito prejuízo para o idoso. Obviamente, coisas que servem de alerta, que devem acender alerta, questão de lesão repetida, um mecanismo de trauma, uma queda que não é muito bem explicada. Apareceu com hematoma, qual que foi a história? Eu caí, eu bati o pé, mas está com hematoma na cabeça, está com hematoma nas costas, é meio estranha a história, né? Então, isso serve de alerta, né? A gente trabalha em emergência também, então a gente está vendo isso seguidamente no sentido de que as coisas têm uma lógica por trás, né? E também o medo, o retraimento, né? A questão do idoso, por isso que a gente demora um pouco mais nas consultas geralmente, porque tem uma forma, o idoso é uma pessoa muito mais à risca do que as outras, então para conseguir conversar, para conseguir falar, precisa ter uma confiança maior no médico. E às vezes a gente só vê esses sinais de abuso, esses sinais, né, não só abuso físico, essas agressões, esses vários tipos de agressão, em 2, 3 consultas, né? Porque vai vendo aos poucos. Você vai vendo que para ele, às vezes para o idoso, aquela situação é até normal, né? É até corriqueira, é considerado, não, é ok, eu como um pouco mesmo, então não preciso de um suplemento, não preciso comprar isso, não preciso comprar aquilo. E a gente vê que não é bem assim, às vezes, né? Então... e acontece, infelizmente, muitos dos idosos têm familiares próximos, filhos, netos que ficam mais distantes, né? Que estão mais distantes no sentido geográfico. Então, às vezes, tem uma pessoa que percebe isso como uma oportunidade para ganhar alguma coisa, alguma vantagem em cima. E, infelizmente, isso acontece. E me diz uma coisa, Eric. A negligência em relação ao cuidado de saúde também pode ser considerada uma violência contra a pessoa idosa. Sim. A negligência é aquilo de você não fazer o que deve ser feito, né? Tem a imperícia em você faz de uma forma errada, a imprudência, você faz o que você não deveria ter sido feito, essa negligência de você fazer toda a situação que você percebe algo e não faz, está sendo negligente, né? Então, no cuidado ao idoso, você está sendo negligente quando você percebe que o paciente, de novo aquela cultura de ser coisa de velho, não, ele só fica em casa porque ele não quer sair, porque é coisa do velho mesmo, ficar em casa, ficar mais fechado. Então, mas nem pegar sol, nem ir para, né, nem sair para a varanda, enfim. Isso é uma forma, você está vendo isso e não estar agindo isso, não estar conversando, não estar conseguindo entender, isso também é uma forma de negligência, né? Então, existe o Estatuto de Proteção, existe o Serviço Social muito ativo nisso, existem formas de denúncias, existem formas de avaliação, isso, né? Porque isso também faz parte da saúde. Não adianta você levar um paciente, enfim, ou ter um médico uma vez por ano, fazer check-up, fazer alguma coisa, e você não cuidar do restante. Isso também vai ter uma forma de prejuízo da saúde do paciente e que vai desencadear uma série de outras coisas que levam a um custo financeiro, a um custo de qualidade de vida, a um custo psicológico e vai virando uma bola de neve. O atendimento feito por pessoas que não estão capacitadas, um atendimento inadequado, né? Por pessoas e por pessoas não capacitadas também vai entrar nesse contexto. Sim. Isso também, a omissão, né, também é uma forma de dano à saúde, né? Então, essa omissão tanto da família quanto essa omissão do profissional em reconhecer que ele não é capacitado para isso, né? Então, o idoso ele tem mais doenças, ele procura mais os serviços por conta do envelhecimento mesmo, por conta dessas alterações, né? E ele está mais vulnerável a promessas, mais vulnerável a uma pílula mágica que vai rejuvenescer 20 anos, né? Que uma pílula que vai tratar o câncer, né? Então, ele está mais vulnerável a isso.
E você tem ainda associado uma menor margem de erro, né? Uma menor margem para erro, né? Obviamente você vai praticar de uma forma de não cometer erros, né? Mas ele está muito mais facilitado, muito mais vulnerável realmente a ter uma descompensação de uma doença de base. Então, ter uma piora da função, interagir, uma interação, né? Interagir com vários medicamentos que ele usa. Então, às vezes, enfim, um profissional que viu, as pernas estão inchadas, toma esse remédio que eu tomei, meu pai tomou, funcionou, então às vezes não é o adequado, né? Então, você fazer isso e mesmo isso de forma indireta também é uma prática, né? Porque ato de prescrição é algo médico, então você seguindo, mais na melhor das intenções que tu tenha, tu tem que ter esse reconhecimento que tu está fazendo uma coisa que pode ser danoso para o paciente. Então, cada um no seu quadrado, né? Você acaba tendo essas pessoas não capacitadas que às vezes têm boas intenções, infelizmente na maioria das vezes não tem, mas que acaba tendo uma consequência muito maior. Outro fator é, por exemplo, os suplementos vitamínicos, né? Então, às vezes, o paciente já está acompanhado ali com um médico, está fazendo uma dose de vitamina D, que é bem comum, nosso sul, menos incidência solar, maior risco de deficiência de vitamina D. Hoje a gente vê um paciente tem que ter pelo menos 30 ali de vitamina D para um paciente idoso. E o paciente foi para o médico, enfim, prescreveu e é uma vitamina semanal, é uma dose semanal, 8 semanas, geralmente que a gente faz dose de ataque, né? E aí vai seriando exames para ver. E às vezes o paciente volta, sai da consulta, fala com o familiar, fala com o vizinho, com o enfermeiro, com alguém conhecido, né? Com outro profissional, enfim, e diz, não, pois é, meu pai também está com vitamina D, toma talvez esse junto todo dia que vai ajudar. Então, você faz uma super dose, né? Então, na melhor das intenções, às vezes, mas que não é. Então, são todas coisas que levam a uma piora do estado geral e levam a uma consequência. E como os familiares ou os cuidadores podem garantir, né, que isso não aconteça, que haja um cuidado seguro dessa pessoa? O principal é você entender que o atendimento deve ser centrado na pessoa, tá? Eu acho que isso vem lá daquela questão que a gente comentou antes, de você ter um entendimento do acompanhamento integral, de você respeitar essa história da pessoa, tá? Eu acho que isso é o ponto central. Antigamente a gente tinha, há muitos anos atrás, algumas vertentes ali de atendimento que era um atendimento médico mais ditatorial, que o médico dizia, não, faz isso, toma isso, é aquilo. Não tem muito espaço para o médico, para o paciente, para a família questionar. Depois você foi para o outro extremo, que era algo mais paternalista, né? Um negócio, não, tá bem, não está funcionando, então vamos fazer isso. Não, talvez a gente faça isso, então eu vou cuidar de ti. Então você acaba tendo muito mais um sacerdócio, que também é ruim, é prejudicial, porque profissionalmente você esgota muito rápido, você não consegue dar essa atenção adequada. E tem também a forma contratualista, né? Que, não, faz isso se você vai conseguir isso. Mas se você não fizer isso, eu também não vou mais lhe prescrever isso. Então, vamos fazer assim. Isso também é uma forma inadequada, né? Hoje em dia, então, o cuidado centrado na pessoa e baseado em evidências é a melhor forma de você ter um acompanhamento melhor. E para as famílias, para os cuidadores, trazer a família como protagonista, acho que seja a melhor forma de entender isso e de fazer com que tenha um cuidado seguro e de qualidade. Então, é mostrar para o paciente, mostrar para o familiar, para o cuidador, que o médico geriatra está junto com a família, está disponível com a família, está ali para conversar, está ali para tirar dúvidas, mas que a família também é importante. Né? Então, que o cuidado deles também é importante, que eles se sintam importantes nisso. E que só vai ter um benefício se ter um acompanhamento deles também. Eu costumo dizer que as primeiras tenho muito paciente em domicílio, né? Então as consultas são mais demoradas e a gente faz muito plano terapêutico, né? Trabalha com essa ideia de, olha, vamos ver, o mais importante agora é isso, vamos deixar isso por segundo momento, vamos devagar. Então tem pacientes que às vezes as consultas a gente faz retorno por WhatsApp ali para responder, tirar dúvidas, enfim, né? E teve uma das situações que em 3 meses teve mais de 20 ocasiões que a família mandou mensagem. Então, lógico, mas era um paciente pós-hospitalizado, um paciente mais frágil, né? E que depois que a gente conseguiu organizar a vida, hoje está ótimo. Eu vejo a cada 3 meses e tá Deus no céu, Eric na terra, né? Então,
Mas é justamente isso, a família comprou junto contigo, tem o fisioterapeuta que faz, tem o nutricionista, tem um dermatologista que foi em casa ver lesão de pele. Então, isso todo, esse cuidado da família, se sentir importante também, é muito saudável para o paciente. Se sentir seguro e saber que esse atendimento de qualidade faz a diferença. Às vezes você vai numa clínica popular, num negócio mais em conta, e que você não tem essa facilidade, você acaba tendo essa dificuldade de entender o contexto geral do paciente, né? Vamos entrar um pouquinho na pauta do nosso programa mesmo aqui. Então, assim, que sentido isso? O Fronteiras da Saúde é um podcast do Núcleo de Combate ao Exercício Ilegal da Medicina. Dentro da geriatria, dentro dos cuidados com o idoso, quais são os riscos do exercício ilegal da medicina quando a gente fala dessa população idosa? Mônica, então, quando a gente fala desse cuidado para os cuidadores, para a família, ainda conseguirem, garantirem esse cuidado, vai muito de você ter esse acompanhamento regular com um profissional habilitado, né? Então, legalmente, né, os riscos, né, do exercício ilegal da medicina é muito mais é especialmente grave, porque primeiro da parte legal, porque você não está habilitado para isso, né? Então, é ilegal, é imoral, é antiético, né? Tudo que é ruim. Mas no paciente idoso em si, aumenta o dano, aumenta o risco de agravo, aumenta o risco de alteração de diagnóstico, de sobrediagnóstico, aumenta o risco de interação medicamentosa num paciente que já pode ter mais fragilidade, que já pode ter mais tendência à queda, tendência à supermedicalização. Então, o exercício ilegal disso vai não só da parte médica, mas também da parte das outras profissões da área da saúde, né? Então, você extrapolar o seu cuidado e você praticar algo que tu não tem capacidade ou não se sente capacitado para isso, faz muita diferença. É o caso, por exemplo, de um paciente, de um profissional de enfermagem que vai estimular o paciente a caminhar, mas não tem esse conhecimento de como fazer essa mobilização, de como ajudar efetivamente e predispõe o paciente a quedas, né? Então, esse exercício ilegal da profissão, não só médica, mas das outras profissões também, causa muito mais agravo no paciente idoso. Cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Existe uma fronteira ali, mas cada um no seu quadrado. Exatamente. E o idoso, ele acaba sendo mais vulnerável a esse tipo de prática, então. Sim, exatamente. Você percebe, o idoso, ainda a gente vê um paciente idoso hoje, no Brasil, na 2026, o paciente aí, muitos que nasceram na década de 30, 40, como comentei, e muitos são analfabetos funcionais, que a gente chama. Então, é um país em desenvolvimento que tem muita dificuldade para você ter foi muito mais de mão de obra produtiva, né? Então, você acaba sabe ler, sabe escrever, mas é difícil de interpretar, não teve acesso a tecnologias, ou não acompanhou o desenvolvimento tecnológico. É difícil para nós acompanhar a inteligência artificial hoje, né? Então, sim, todo dia está surgindo algo novo, né? Então, você pensa isso numa pessoa que já tem uma alteração cognitiva, talvez, ou que não tem um acompanhamento adequado, que tem alguma coisa descompensada, né? E que chega um avalanche de alguém que queira ajudar de uma forma mal intencionada também. Então, o idoso tá mais suscetível a isso também e mais vulnerável a essa prática, principalmente porque às vezes não tem o insight de compreender, talvez isso seja ruim, talvez realmente essa pílula não cure o câncer, né? Mas às vezes está tão inserido nele mas eu confio tanto nessa pessoa, eu gosto tanto do vizinho, eu tomo chimarrão com ele, para ele fez bem, então deve fazer bem para mim também, né? A tecnologia também é algo recente. Então, hoje, com inteligência artificial, de novo, você cria um monte de vídeos, um monte de coisas, um monte de formas de propaganda, né? Então, é necessário ter esse discernimento, necessário ter
essa compreensão para não cair em notícia falsa, né? Que tem em todas as áreas, inclusive na medicina. Eu acho que quem mais pode ajudar é o próprio familiar, né? Exatamente. Orientando. Exatamente. E o ato de cuidar do idoso é um ato que exige paciência, né? Então, exige tempo e exige paciência. Então, às vezes, só o fato de você sentar com o idoso e mostrar, olha só, esse aqui é um aplicativo que se chama TikTok, aqui talvez não tenha Não exatamente. como Nem forma. tudo aqui é verdade, aliás. Exatamente. Então, facilita para não ser prejudicado por pessoas mal intencionadas, né? Isso de mídias sociais é impressionante. A quantidade de material que não é verdade, que está lá e o acesso é tão fácil a isso, né? Infelizmente. Vejo, minha mãe tem 70, vai fazer 70 anos agora, e ela começou a mexer no celular há pouquíssimo tempo. Então, agora que ela está vendo, ela me mostra, olha só, olha que criança bonita. É bonito, mas não é de verdade. Exato. Eu adoro minha filha que chega, isso é IA. Isso é IA. Tudo é IA. E eles acham fácil coisas que a gente sabe que é IA, tal, só vai mostrar. Isso é IA. E dá um jeitinho de dar uma risadinha básica. Exatamente. E o senhor já se deparou com casos reais de pacientes que tiveram esses atendimentos inadequados ou por profissionais não habilitados? Enfim, por exemplo, isso que tu falasse do enfermeiro que vai fazer algo... Do ponto de vista de agressão física, de extremo de maus tratos físicos, é bem menos comum. Isso ainda bem, né? Mas já teve também. Então, nesse mundo da medicina que eu brinco, desde 2014, quando eu entrei na faculdade. Então, nesses 12 anos aí, já vi algumas vezes, algumas situações de abandono na própria faculdade, né? Nos atendimentos. Tem muitos alunos acadêmicos que nos ouvem, né? Então, já vi algumas coisas. E na residência, na parte médica, sim, também. Mas não é o mais comum, tá? Hoje, acho que o mais comum de atendimento inadequado, de prescrição equivocada por pessoas não habilitadas, acho que gera no mundo que a gente conhece muito da parte de suplementação vitamínica, na parte de pedir muitos exames que a gente não tem o porquê, não tem evidência de benefício, né? E isso gera algo que, apesar de não saltar aos olhos, igual uma violência física, ou igual um abandono, ou igual uma violência financeira que gera escândalo, que gera mídia, que gera muitas coisas, isso talvez seja ainda mais prejudicial, porque o profissional precisa ter esse conhecimento de que vocês, dando uma prescrição inadequada, uma suplementação inadequada, você vai gerar danos, pela questão de alteração metabólica, pela alteração fisiológica, pelas alterações anatômicas que geram do envelhecimento em si, mas também a questão de que a gente pega muito em consultório, muito nos atendimentos, é o pedido de exames de colegas que não tem necessidade, não tem evidência de benefício aquilo. Isso você leva a algo que é o sobrediagnóstico, né? Você diagnostica algo que não faria diferença, você saber que tem ou não tem. Mas a partir do momento que tem, será que é algo grave? Vamos atrás, né? Então, você fez um exame que gerou custo, gerou aflição, gerou alteração do dia a dia, gerou condutas inadequadas, né? Gerou procedimentos mal indicados, que também têm riscos, que também levam a um desfecho muitas vezes negativo, né? Então, quando a gente fala de atendimento inadequado, acho que a principal mensagem é lembrar desses pontos que não são essencialmente visíveis aos olhos, mas que causam muitos malefícios da mesma forma. E como a população pode identificar que está sendo atendida por um profissional que não está sendo 100% correto? Então, da parte legal, o principal é ter um CRM ativo, ter um registro de qualificação, acho que isso é o essencial, né? Porque ter titulação, isso demonstra que é uma pessoa que pelo menos estudou sobre aquilo, que sabe na teoria e que teve tempo de prática sobre isso. Então, acho que isso é o mínimo, né? Então, isso, pesquisa no site do Conselho Federal de Medicina, pesquisa o nome da pessoa, verifica se é habilitado para aquilo realmente, né?
para não cair em problemas, para não cair em situações de má práticas mesmo. E além disso, além de ser legalmente habilitado, isso vai muito mais do paciente, do familiar, identificar aquele profissional que seja competente para aquela área também, né? Então, apesar de eu ser médico, eu não me sinto habilitado a fazer um procedimento cirúrgico, né? A fazer algo mais, né? A reduzir uma fratura, a fazer um negócio mais que seja especialista também. Então, tem que ter essa noção, a população deve ter esse insight de ver qual é o que foge da alçada daquele profissional, né? Então, não é feio também procurar uma segunda opinião, né? Feio é você perder dinheiro, perder tempo, perder vida, perder qualidade de vida, perder saúde, né? Sim. Então, acho que isso é muito importante, uma forma de identificar. Perfeito. Uma orientação para as famílias que cuidam dos seus idosos. Eu acho que assim, a principal orientação é perceber um cuidado contínuo, que deve ser um acompanhamento contínuo, né? No atendimento ao idoso, a gente costuma brincar, olha, tem 70, 60, 80 anos de vida, a gente não vai resolver em 1 hora de consulta, em 2 horas de consulta, então vamos pegar daqueles M's da geriatria, o que é o mais importante nesse momento, e vamos traçar um plano terapêutico junto, né? Então, essa possibilidade do acompanhamento médico do geriatra ser um profissional multifacetado ali, que tem essa possibilidade de andar por vários setores, então isso facilita também. Logo, a importância de um plano terapêutico que ajuda a controlar a ansiedade de tratar tudo no mesmo tempo, porque às vezes, não, mas a pressão está alta, mas o colesterol está alto, mas ele pode cair, então vamos mexer todos os remédios da mesma forma no mesmo dia. Então, isso às vezes causa mais prejuízo do que ajuda. Então, ter essa organização junto com o seu médico é uma forma de ter um tratamento melhor para as famílias. Tá bem. Eric, aqui no Fronteiras a gente tem um momento, né? A gente preza por disseminar conhecimento da área médica, mas a gente também tem um momento de disseminação de cultura. Então, a gente sempre pergunta para os nossos convidados uma dica de livro que fez parte do crescimento profissional ou individual, mas aquele livro que tu achas que as pessoas deveriam ler. Uma dica de livro, então. Tem um que eu gosto muito, que eu li não é recente, mas li o ano passado, que é Mortais, do Atul Gawande. É um livro, ele é um cirurgião norte-americano e o pai dele era médico na Índia, se eu não me engano. E é um livro muito interessante porque ele trata sobre o final de vida, algo que é a nossa única certeza, né? Que é a questão da finitude e de como é o cuidado nisso. Então, ele reúne relatos pessoais, relatos profissionais, experiências dos pacientes e fala sobre esse envelhecimento, sobre a fragilidade, sobre o final de vida, né? Sobre os limites da medicina também, sobre quando você vai investir no sentido de o que fazer e quando, às vezes, não fazer muitas coisas também é uma forma de tratar. Então, é um livro muito interessante, um livro curtinho que vale a pena ser lido. Mortais. Anotado. Está anotado aqui. É um livro que vai entrar para o nosso círculo. Nosso círculo de livros aqui. De livros. E para continuar a nossa rodinha de livros, todos os nossos convidados nós presenteamos com um livro indicado por um convidado anterior. Né? Com isso a gente vai formando essa rede de leituras também e de assuntos diferentes, porque foi indicado por outro que falou sobre outro assunto. Com certeza. Muito obrigado. Eric, foi muito bom esse programa. Muito boa a tua participação. Obrigado. Eu aprendi bastante aqui hoje. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu fico tão... saio dos programas sempre animada, porque são assuntos diferentes e que trazem conversas sobre tópicos que
sim, estamos falando de fronteiras da saúde aqui, mas estamos falando sobre saúde em geral, sobre bem-estar, sobre cuidados, né, sobre a população, sobre segurança, né, todos esses tópicos que são bem importantes. Exato. Eu acho que isso é uma forma de discernimento, de divulgação muito importante para a sociedade, e agradeço o espaço. Teria muito mais coisas para falar. E é um tema que eu gosto muito, com certeza. Eu acredito muito obrigado. Que ficaria horas aqui falando. Muito obrigada, então, Obrigado. Eric. E você, continue nos acompanhando no nosso Fronteiras da Saúde, podcast aqui do Simers. Acompanhe pelas redes sociais do Simers, Instagram, YouTube e Spotify.